tudo para ser bem rápida, considerando outros encontros. Vocês conseguem me ouvir? Gente, lembre-se. Pronto, consegue, né? Beleza. Eu vou hoje discutir sobre plano de negócios e vou explicar a importância dele, discutir alguns assuntos relacionados a isso e deixar claro para vocês que o plano de negócios não é um documento final. Tem uma frase do Steve Blank, que é uma das maiores referências em empreendedorismo hoje em dia, que é muito significativa para essas discussões. Ele diz que nenhum plano de negócios sobrevive ao primeiro cliente. E ao longo da nossa aula de hoje, eu tenho como meta explicar o porquê que isso acaba acontecendo. E o nosso cronograma, eu vou dedicar um tempinho às aulas anteriores, pela razão que eu acabei de explicar, antes de começar a gravação. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns adjetivos dos empreendedores, entramos nos planos de negócio e discutimos erros que alguns grandes empreendedores cometeram ou cometem. Um ponto importante, pessoal, sobre esse momento da nossa disciplina em diante, é que o ideal é que vocês já vão formulando grupos. E esses grupos vão ser de, no máximo, 4 pessoas, certo? Então, é importantíssimo que vocês já vão se articulando e passando essas informações para mim e para o professor Paulo. Na próxima terça-feira, se eu não me engano, 13 de abril, posso estar dizendo o dia errado, mas é terça-feira da semana que vem. A gente vai ter uma aula conjunta, seremos eu e o professor Paulo, e a gente vai explicar em detalhes sobre como é que vai ser cobrado esse plano de negócios para vocês. De antemão, eu gostaria que vocês, além de formular os grupos, fossem pensando em ideias. Eu coloquei material hoje para fomentar algumas discussões sobre isso e já ir alimentando algumas ideias, algumas reflexões dentro do que vocês querem fazer dentro do plano de negócio de vocês. E aí, gente, recomendo demais vocês consultarem o material que foi colocado no Google Sala de Aula, certo? Mas vamos lá. Primeiro ponto da nossa aula. O que seria administrar e que diferença haveria para empreender? Eu trouxe esse conceito do Verga e Soares. Ele é muito... Esses autores, eles colocam o empreendedorismo muito direcionado à construção de algo novo, mas não apenas que esse algo novo saia do zero. Vamos lá, deixa eu discutir um pouquinho desse conceito para vocês. O empreendedorismo é definido como estudo das fontes das oportunidades para criar algo novo. Novos produtos, serviços, novos mercados, novos processos de produção, matérias-primas, novas formas de organizar as técnicas existentes. E o processo de descoberta, exploração e avaliação. Veja, é importantíssimo que vocês compreendam esse conceito para que consigam se debruçar melhor sobre o que seria um possível modelo de negócios para vocês, um plano de negócios para vocês, um empreendimento para a sociedade. Saca a diferença? Você começa a imaginar essas coisas e vai vestindo essa roupa conforme vai se sentindo mais confortável. Mas você não pode esquecer, em momento algum, que isso vai ser direcionado à sociedade, a um determinado público-alvo. E essa descoberta passa por não necessariamente inventar algo novo do zero. Você pode dar um uso diferente a algo que já existe. E aí, nesse quesito, gente, na aula passada, eu conversei com vocês sobre alguns conceitos de estratégia. Eu trouxe para vocês algumas variáveis para a escolha da estratégia. E aí eu discuti o aspecto macro e o aspecto micro. Discuti também, no vídeo, algumas variáveis controláveis e outras que são incontroláveis. Perceba que aquele nosso conceito de macro e microeconomia se aplica a essa discussão da mesma forma. Por quê? Porque o macro, de maneira geral,
é o que é incontrolável para você, enquanto pequeno empreendedor, e você, de certa maneira, precisa se adaptar. Você precisa engolir o choro, compreender o que está acontecendo lá em cima e idealizar como você vai se manifestar dentro disso. E nesse quesito, você vai bolar sua microestratégia. E o que seria essa microestratégia? Aliás, o que seria uma estratégia? O conceito que eu trouxe para vocês de estratégia, parafraseando o Tropa de Elite, é que estratégia é um planejamento sistemático de determinados objetivos organizacionais. O que é que significa isso, gente? O que é que vocês pensam quando vocês escutam a palavra estratégia? Por favor. O que vocês acham que essa frase está dizendo? Perdão, lhe interrompi. Pode falar. Traçar todo um planejamento para ver quais as melhores formas do negócio, o rumo do negócio, né? Eu gosto dessa palavra quando a gente coloca a ideia de rumo, porque sugere que a gente está fazendo um mapa e vai seguir esse mapa, vai ser o nosso rumo. E literalmente é isso. Com a diferença que quando você traça um mapa para sair de Tabuleiro e chegar em Fortaleza, você tem um caminho, um percurso já definitivo por meio da sua estrada. É como se você, via de regra, andasse naquele trilho. Quando, na verdade, na execução da tua estratégia, quando o teu plano de negócio estiver pronto, você vai seguir não um trilho, mas uma trilha. E o que é que eu quero dizer com isso? Qual a diferença? Veja, é só você lembrar do trem. Via de regra, o trem segue um trilho. Ele não tem condições de desviar de uma árvore, desviar de uma ponte que quebrou, desviar de algo que vai prejudicar o seu trajeto. Diferente do seu plano de negócio. Porque ele precisa ser uma trilha, ele precisa ter uma certa flexibilidade, um certo ajuste. Senão, literalmente, você quebra teu empreendimento. Quebra esse bendito trem. A trilha é mais útil de você ter ela como norte, porque ela não vai te dar o passo a passo minucioso. Ela vai te dar uma noção de onde você está, para onde você quer chegar. E nesse quesito, é preciso você atentar a determinados pontos do teu planejamento. A exemplo da segmentação. Se você mirar sem atirar, você, de certa forma, não fez nada. Do mesmo jeito que se você atirar sem mirar, a probabilidade de você acertar seu alvo é mínima. Então, a segmentação é uma palavra bonita para dizer melhor escolha do teu público-alvo. Veja, não adianta você vender boné para o público geral. Primeiro conceito básico que eu discuto com vocês desde Fundamentos em Administração, e certamente o Paulo tem se aprofundado bastante, é que não existe público-alvo quando se faz um planejamento. Perdão. Não existe público em geral, a frase é essa. Não existe público em geral quando se discute plano de negócios. Você não vende boné para todo mundo. Se você vende boné, via de regra, você já está mirando num público-alvo que usa boné. Ou seja, é importantíssimo conhecer quem é o teu público-alvo. Se você não tiver noção daquele público-alvo, o que é que ele espera, o que é que você deve fazer para atendê-lo, você simplesmente não vai conseguir se comunicar com ele. E aí, para você idealizar se aquele determinado público vale a pena montar um negócio pensando nele, você passa por alguns aspectos que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. A exemplo, a relevância desse público-alvo numericamente, a acessibilidade que esse público te dá ou não, a rentabilidade financeira que esse público pode te gerar e que determinado foco vai ser satisfatório ou não para chegar nele. Outro tema que nós discutimos na aula anterior foi sobre as 5 forças de Potter. Potter é ainda um dos maiores autores da administração. Ele tem uma obra bem sólida nos anos 80, que ela discute alguns conceitos-chave antes de você idealizar e colocar em prática um empreendimento.
A exemplo das suas 5 forças. Ele coloca 5 forças como conceitos fundamentais para ser considerados na hora de criar o teu empreendimento. A exemplo de quem são seus concorrentes. Você precisa conhecer contra quem você está lutando. A exemplo de novos entrantes, contra quem você pode lutar nesse mercado. A exemplo de produtos substitutos, que tipo de serviço ou produto podem ou têm potencial para atender aquele teu público-alvo. A exemplo dos seus fornecedores, quem é que vai te fornecer matéria-prima? Quem é que te vai dar condições ou, de certa forma, até financiar o teu empreendimento por meio do que eles trocam contigo. E, por fim, os seus clientes. Os clientes têm um poder crucial em como você idealiza o teu negócio. Eles são a razão de ele existir. E aí, para compreender e lidar com isso, o Potter sugere 3 tipos de estratégia. A primeira é a de custo. A estratégia de custo diz respeito a você baratear os teus custos de produção para, com isso, ofertar um produto a um custo reduzido. Esse seria o que você teria de diferente. E exemplos práticos disso, a gente pode citar o Atacadão, por exemplo, que supostamente tem os melhores preços quando se trata de ofertar produtos de maneira grosseira para o lar, né? E aí você percebe como o Atacadão faz isso. O piso é de cimento queimado. Geralmente eles economizam até com a questão das sacolas plásticas. Ou seja, eles barateiam determinados aspectos para conseguir ofertar um produto mais barato aos seus clientes. Outra estratégia possível, segundo Potter, é a diferenciação. Aqui, como o nome sugere, é você ofertar um produto diferente para o teu público-alvo. Você ter a vantagem competitiva, perceba que aí é outro conceito-chave, mas a diferenciação tem essa relação com você ofertar algo que ninguém mais oferta. Exemplo claro disso é a Apple, em seu sistema operacional único, e ele não é compartilhável. O iPhone não é flexível a outros sistemas operacionais. A Apple lançou um sistema operacional próprio, e ela tem toda uma interface, e os produtos da Apple só dialogam com a própria Apple. Outra possível estratégia, outra que o Potter traz para a gente, é a estratégia de foco. Aqui tem uma relação direta com você mirar exatamente num determinado segmento. Eu vou atender, por exemplo, os idosos LGBT do Vale do Jaguaribe. E eu posso ir até mais. Eu vou atender esses idosos que gostam de cuidar da saúde. Ou seja, eu estou me focando num público bem específico. E para conhecer e entender esse público, eu vou realizar pesquisas de mercado. E isso é um assunto para aulas futuras, que eu imagino, inclusive, que o próprio professor Paulo esteja falando com vocês também. Percebam que o que é crucial nesses conceitos que eu acabei de trazer para vocês é que eles sejam combinados entre si. Você não vai discutir uma estratégia micro e esquecer das variáveis incontroláveis, ou seja, você precisa lidar com elas, do mesmo jeito que você pode combinar algumas dessas estratégias. Por exemplo, você pode combinar a discussão de custos com a questão de foco. Eu vou oferecer um pet shop para estudantes e como o meu público-alvo são estudantes, eu vou baratear alguns aspectos desse pet shop. Ou seja, eu estou combinando custo com foco. Às vezes é difícil eu combinar diferenciação com custo, oferecer um produto único e ainda barato. É muito difícil eu fazer isso, mas dependendo das minhas habilidades e da minha sacada de mercado, talvez eu até consiga fazer isso, né? Mas aí percebam que a gente tem que considerar as 5 forças, porque elas agem simultaneamente na nossa escolha de estratégia. Professor, quer dizer que no meu plano de negócio eu vou ter que pensar em uma das estratégias genéricas de Potter e vou ter que explicar ela a partir das 5 forças e vou ter que discutir todas as variáveis macro e micro? Gente,
do ponto de vista gerencial, todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Quando nós conversamos lá em Fundamentos em Administração sobre as funções da administração, eu nunca disse a vocês que a direção e a organização, elas são etapas em que primeiro eu organizo, depois eu dirijo. Esse processo, dentro das organizações, ele é dinâmico. Todas as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes eu me dou com o problema de precisar planejar os novos passos, enquanto eu ainda nem realizei os passos anteriores. É como se muitas vezes eu precisasse trocar o pneu do meu carro com ele andando. Infelizmente, isso acontece o tempo todo quando a gente está discutindo a prática gerencial do mundo real. E aí, o plano de negócios vai ser a minha trilha para conseguir percorrer esse percurso tão arenoso, esse percurso tão doido. E nesse quesito, eu vou pensar nele antes de começar o meu empreendimento. É lógico que, como eu falei para vocês em outros encontros, existem determinadas empresas que nunca fizeram plano de negócios, mas isso não serve como referência para nós, já que estamos discutindo a administração como a prática de melhorar a convivência entre as pessoas, otimizando isso. Essa otimização acontece a partir do momento em que eu estudo o ambiente e penso na melhor maneira de interagir com ele. Quando eu tenho a minha empresa já rodando no mercado, eu não vou fazer mais um plano de negócio, eu vou fazer um planejamento estratégico, em que eu, estrategicamente, vou repensar como eu estou agindo dentro do meu empreendimento, idealizando os próximos passos. Para idealizar isso, eu vou considerar como está o mercado, como minha concorrência tem se portado, qual é a tendência do meu público-alvo para os próximos anos. É um exercício meio que, eu não diria de adivinhação, mas eu diria de pensar em como será o futuro. O Peter Drucker dizia que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. A ideia é exatamente essa. E várias empresas tiveram sucesso nesse exercício. Algumas delas falharam. E, inclusive, a gente vai falar sobre algumas delas hoje. Mas veja, o empreendedor, por definição, ele é alguém que lida com esse cenário adverso. Ele é alguém que, orientado à eficácia, jamais esquece da eficiência. Ele pensa nos resultados, mas ele também nunca se esquece que é preciso cuidar do melhor uso dos seus recursos. Ele vai agir em algo que ele tem conhecimento. Ele vai agir a partir de um certo comprometimento. E ele vai usar o relacionamento interpessoal, a network que ele tem, para, a partir de sua visão holística, ou seja, de sua compreensão do todo, comprometer outras pessoas também nesse exercício empreendedor. É claro que para isso ele vai ter que lidar com risco. Claro que para isso ele vai ter adversidades. Mas para superar tudo isso, ele utiliza a maior característica de um administrador. Quem sabe me dizer qual é? Qual é a característica mais importante em um administrador? Bora, valendo meio ponto. Ninguém sabe? Assunto de fundamentos em administração. Rapaz, tem ninguém me acompanhando, não? Tem. Talvez não esteja me ouvindo, né? Tem alguém aí ainda? Tem sim. Tem. E aí, valendo meio ponto, qual é a característica mais importante do administrador? Seria a força de fazer? Eu gosto muito desse conceito de fazer. Mas não é esse adjetivo que eu estou esperando. É a organização. É um bom chute também. É preciso isso.
É preciso isso, mas ainda não é esse adjetivo que eu queria. É planejar? Gosto também, vocês estão dizendo coisas muito importantes, mas a central de todas elas é a desenvoltura. Ter armanha é você pegar uma ruma de limão e fazer um suco de goiaba. Professor, isso é impossível. Não é. Administrador dá o jeito. E esse é o conceito-chave. Essa é a ideia de você pegar os recursos que tem e, com base nas expectativas do teu público-alvo, transformar em algo positivo para ele. Para conseguir fazer isso, é necessário muito planejamento, muita organização, muito jogo de cintura. É preciso conhecer todos esses elementos e, de alguma maneira, saber lidar com eles. Isso não acontece do dia para a noite, pessoal. A experiência vai dando isso para a nossa vivência nas organizações. Mas um planejamento sólido, um plano de negócio bem feito, nos ajuda a não percorrer esse conceito de qualquer forma. O plano de negócios, como eu já falei para vocês, ele vai ser mais ou menos uma certidão de nascimento. Ele é o que, de certa forma, demonstra que aquela empresa está no mercado. Quando ela vai evoluindo, ela chega num planejamento estratégico. Mas veja, por que é importante ter esse plano de negócios? Isso pode te ajudar, inclusive, com financiamentos. Se você vai buscar um investidor no BNDES, se você vai participar de um edital de fomento em que você pode conseguir recursos da área privada, recursos da área pública, todas essas questões exigem um plano de negócios e um plano de negócios bem feito. E aí, pessoal, o plano de negócios, de maneira geral, vai responder, em primeiro ponto, que solução o teu empreendimento está dando para qual público-alvo. E aqui eu estou falando do que a tua empresa faz, como ela faz. No segundo momento, você tem que compreender o mercado. Qual canal de vendas que você utiliza? Quem é exatamente o teu cliente? E aí, você vai começar a pensar no seu preço. Qual o payback? Qual o capital de giro? Alguém sabe o que é payback? Já viram isso com a Kelly? Valendo meio ponto. Hoje eu estou generoso. O que é payback? Eu não sei. O que é capital de giro? É o capital dessa... Oi? É o Eu estou só atrapalhando. Não, capital de giro, eu estou respondendo a outra pergunta. É o que entra, Capital de giro, você está perguntando, é o que entra? Não, a outra palavra que você falou. Payback? Sim. É o recurso que entra na empresa, os recursos? Não. Vamos fazer o seguinte. Valendo meio ponto extra. Primeiro que responder lá no Google Sala de Aula o que é payback e o que é capital de giro, ganha esse meio ponto. Como é que eu vou saber? O primeiro que tiver lá nessa aula do Google Sala de Aula e responder essas duas perguntas ganhou meio ponto. Simples assim. Vamos lá. Quarto ponto. O que é que o plano de negócios responde? Como é que eu vou colocar todas essas coisas em prática? Como é que eu vou me comportar quando o meu concorrente, por exemplo, baixar o preço? Como é que eu vou me comportar quando o meu concorrente pressionar o meu fornecedor para não me vender mais? O que é que eu vou fazer quando esse tipo de coisa acontecer? Quando eu penso nesses cenários antecipadamente, eu gasto menos juízo depois, quando essas situações ocorrem, e eu vou lidar com elas com a desenvoltura necessária. E aí, gente, uma coisa muito importante, e aí a gente entra no segundo momento da nossa aula, é que vocês compreendam o que eu coloquei como diferença entre a trilha que o plano de negócios dá para vocês e não é um trilho, não é uma coisa fixa. É necessário vocês terem desenvoltura, é necessário vocês pensarem melhor como fazer essas atividades, como fazer essa relação com o teu público-alvo e com teus concorrentes.
existem estratégias que a gente viu serem executadas ao longo da nossa história, ao longo de empresas que fizeram táticas bem-sucedidas, e isso reflete em coisas que nos trazem até boas lembranças, nos trazem memórias afetivas positivas. Quem aqui lembra dos Geloucos, da Coca-Cola? Quem lembra? Ninguém? Rapaz, eu me senti velho, viu? Ninguém aqui lembra dos Geloucos? Tá bom, tudo bem. Então, deixa eu falar sobre uma situação que eu tenho certeza que ninguém lembra. Olimpíadas de 72 a 76. O McDonald's fez uma promoção. A promoção era que, a partir da quantidade de medalhas de ouro que os Estados Unidos ganhassem, as pessoas iam ter desconto na loja do McDonald's. Eu tenho certeza que ninguém lembra dessa situação. Número 1, a gente está falando de 72. Número 2, a gente está falando de uma situação que aconteceu lá nos Estados Unidos. Em 72, essa promoção foi um sucesso e o McDonald's faturou muito dinheiro. Em 76, eles repetiram essa promoção. Qual era a promoção? Quanto mais medalhas de ouro os Estados Unidos tivessem nas Olimpíadas de 1976, mais desconto as pessoas teriam ao ir ao McDonald's. Em 72, isso foi um sucesso total de vendas. Em 76, isso ocasionou um prejuízo de 10 milhões de dólares. A mesma estratégia, utilizada 4 anos depois. Alguém sabe dizer o que aconteceu? A resposta é simples. E ela remonta à história. Em 76, a União Soviética não participou daquelas Olimpíadas. E ela tinha atletas que competiam em pé de igualdade com os americanos. Em 76, só deu americano nas medalhas de ouro. Só deu é modo de falar, né? Mas a maior parte das medalhas de ouro ficaram com os americanos. E o McDonald's teve um prejuízo de 10 milhões, porque teve que dar descontos além do que eles tinham se planejado para fazer. O McDonald's é um amador nessa discussão de estratégias? Todos vocês sabem que não. Mas ele utilizou um erro. Ele utilizou-se de uma estratégia que utilizava elementos que não dependiam deles. Eles cometeram um erro primário quando a gente está falando de planejamento e relação com o público-alvo. Quando você coloca elementos em que você não tem nenhum domínio, nenhuma possível previsão. Mas aí, o McDonald's não é exclusivo nesses erros. A Pepsi nas Filipinas fez uma promoção em que ela dava um prêmio em dinheiro a partir do momento que as pessoas conseguissem uma determinada tampinha premiada. Isso resultou também num prejuízo de 10 milhões. E o que é que aconteceu nessa loteria da Pepsi? Um funcionário com raiva da empresa colocou tampinhas premiadas mais do que o inicialmente idealizado. Mas ele não colocou só uma ou duas a mais. Ele colocou 800 mil tampas. E a Pepsi teve que, infelizmente, ela não conseguia arcar com essa premiação. Isso deu um movimento gigante, em que a população literalmente quebrou algumas fábricas da Pepsi. E teve coisa feia na rua mesmo. Protesto, e literalmente gente morreu, e a polícia precisou intervir nessas confusões que aconteceram. Veja, ambas essas empresas, ambos esses gigantes do capitalismo erraram primariamente em fazendo coisas, número 1, que não dependiam promocionalmente do que eles idealizavam, do que eles poderiam interferir. Número 2, no caso das Filipinas, contaram com capital humano, contaram com aspectos técnicos e não conseguiram suprir esses aspectos técnicos de um simples sorteio. E um funcionário acanalhou com o rolê todo a partir de sua insatisfação. E são gigantes do capitalismo mundial, eu repito. Mas aí,
eles não são exclusivos nesse nosso cenário de possíveis erros. Eu trago para vocês o fundador de um dos maiores canais do mundo, Century Fox. A Fox, inclusive, foi comprada recentemente pela Disney, mas o Darry Zanuck, ele falou, a televisão não conseguirá... Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Ele disse o seguinte, alguém pode ler essa frase para mim? Vocês conseguem ler aí? A televisão não conseguirá manter-se em nenhum mercado em que entrar depois de 6 meses. As pessoas vão se cansar de ficar de frente com uma caixa de madeira todos os dias. Ele falou isso em 1946. Ele era dono de algumas outras mídias, né? Ele tinha rádio, ele tinha interferência em jornais, e ele falou isso quando a televisão começou a se popularizar. Ele não poderia estar mais errado, né, pessoal? Já pararam para pensar uma coisa interessante nesse quesito? Vocês já pararam para pensar que hoje a televisão foi impactada diretamente pela internet? Vocês consomem muita televisão ainda hoje? Sim. E você consome internet com que proporção? Mais ou menos do que televisão? Muito mais. Oi? Muito mais. De certa forma, considerando que sua atenção é limitada, você não consegue dar atenção o tempo todo à televisão e à internet ao mesmo tempo, essa área de entretenimento hoje está bastante comprometida. Eu não sei vocês, mas falando por mim, desde 2013 que minha casa nem antena de televisão tem. É só internet. É YouTube, é Netflix, esse tipo de consumo de entretenimento que eu faço. E eu conheço muita gente que está nessa pegada. Mas uma coisa interessante é que algumas dessas mídias, elas foram se transformando. E elas vão, às vezes, se reciclando. O que é que eu quero dizer com isso? A televisão não matou o rádio, mas ela ressignificou a maneira que as pessoas consomem entretenimento. Do mesmo jeito que a internet não vai matar a televisão, mas ela vai interferir, ela já está interferindo. E cada vez mais a gente tem essas mídias convivendo entre si, mas meio que se estapeando por um recurso limitado chamado nossa atenção. Mas vamos continuar em alguns erros. O Ken Oser, ele é cofundador de uma das maiores empresas de tecnologia da década de 70, ele estava falando sobre computadores pessoais, aí ele disse o quê? Alguém pode ler para mim essa frase dele? Não existe razão para que uma pessoa queira ter um computador em casa. Engraçado, né? Não poderia estar mais errado. Inclusive, ele não imaginou que a gente teria computadores portáteis, né? Thomas Watson, que era o presidente da IBM lá em 1943, ele falou o quê? Eu acredito que há mercado, talvez, para 5 computadores. Hoje a gente tem um computador em cada telinha, né? Vamos lá, continuando. Michael Dell, ele é o fundador da Dell. Lá em 97, ele estava falando sobre a Apple, que estava vivendo uma crise muito intensa. E ele disse que fecharia e devolveria o dinheiro para os acionistas. Pouco tempo depois, houve outra reviravolta, a Apple voltou a crescer e esse ano agora, como vocês viram uma das nossas primeiras aulas dessa disciplina, quando a gente estava discutindo o cenário global, a Apple, em alguns dos rankings sobre o maior valor de marca mundial, a Apple é a maior empresa hoje em dia. O Nathan, ele era diretor de tecnologia da Microsoft em 97 também, e ele disse que a Apple já estava morta, né? O que aconteceu foi uma série de reviravoltas a partir do retorno do Steve Jobs, mas isso aí é assunto para outros encontros, né? A gente pode falar especificamente sobre esse assunto em outro momento. Bill Gates, um dos maiores bilionários do mundo, ele falou que ninguém vai precisar de mais de 637 KB de memória em computador pessoal. 640 serão suficientes para qualquer um. Hoje,
Eu não sei se vocês chegaram a conviver com disquetes, mas hoje qualquer arquivo, qualquer mensagem, qualquer fotozinha de WhatsApp já supera essa quantidade de kbytes que o Bill Gates achava que seria suficiente para qualquer pessoa. Esses avanços tecnológicos, eles passam por transformações, passam por coisas que mesmo grandes empreendedores se equivocaram em falar sobre elas. Uma coisa interessante é que nenhum desses empreendedores que eu trouxe para vocês, ele foi mal sucedido no que eles faziam. Eles tiveram previsões erradas, mas conseguiram superar esses erros a partir de reformulações, a partir de rearranjos, a partir de mudanças de percurso, pivotagem. Quem assistiu aquela nossa palestra com o Wade, lembra do conceito de pivotagem. Alguém lembra aí? Valendo meio ponto, o que é pivotar? Valendo! Pivotar, gente, o que é? Vocês hoje estão dormindo mesmo, hein? Ai, ai. Pivotar, gente, ninguém sabe o que é? Vamos lá. Valendo mais meio ponto. Quem responder primeiro lá no Google Sala de Aula o que é pivotar, ganha mais meio ponto. Samuel, é botar o negócio para, tipo, como é que se diz? Para andar para frente, para girar. Quando um negócio está, tipo, entrando em declínio, em prejuízo, fracassando. É assim? Desenvolva mais. Gostei da ideia de girar. Tem a ver com isso. Vamos lá. Desenvolva mais esse raciocínio. É botar o negócio para girar, porque não deu certo, então lançar novas estratégias. Olha aí, olha aí. Pivotagem tem a ver com isso. Esse termo pivotagem vem do pivô do basquete, que ele, a partir do momento que recebe a bola, direciona para outros lados. Uma pivotada dentro de uma empresa é um giro, por exemplo, de 90 graus. É um giro, por exemplo, de 180 graus. Não é de 360 porque você vai parar no mesmo lugar. A pivotagem é quando você estava indo num percurso e você muda para outro. Tudo bem, quem foi que respondeu? Valendo aí meio ponto, que ganhou aí agora? Sim, é verdade mesmo, meio ponto. É verdade mesmo, você pensa que eu estou brincando, né, hora mais? Elis Gardênia. Quem? Elis Gardênia. Elis Gardênia, meio ponto, viu? Foi eu que dei a resposta a ela. Foi, né? Na próxima vez você responde em vez de dar a resposta. Meio ponto. Continuando. Steve Ballmer, ele aí está dizendo que ele é o atual CEO da Microsoft, mas não é mais ele, certo, gente? Aí uma coisa que ele falou, fabricamos um pouco mais aparelhos do que conseguimos vender. Esse um pouco mais que ele está dizendo diz respeito a 3 milhões de unidades encalhadas. Eles lançaram tablets, numa época em que tablets não eram tão populares, e ele fez algumas linhas meio esquisitas. O público não entendeu o que diabo que eles estavam fazendo. O público não comprou a ideia, o público não gostou da ideia e acabou esse prejuízo multimilionário na Microsoft. Vejam, o que eu queria que ficasse claro para vocês nesses equívocos que eu trouxe não é uma, vamos dizer assim, valorização exagerada do erro, mas é para que fique claro para vocês que se grandes empresas, se grandes administradores mundialmente já erraram, por que a gente não vai errar também na nossa ideia, prototipação e construção de negócio? Muitas vezes o empreendedor, antes de conseguir acertar, erra várias vezes. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar de empreendedores que quebraram 1, 2, 3 vezes até conseguir emplacar os seus negócios. E vocês têm que ter em mente que a gente tem que ter coragem de botar essas coisas adiante. O erro já está lá. O erro já é ficar calado, ficar só na vontade, não colocar adiante os nossos sonhos.
Esse é um dos maiores erros. E é isso que o empreendedor, o administrador, vocês, enquanto gestores, precisam ter coragem e desenvoltura nas metas e nos sonhos de vocês. E aí, gente, eu trago uma frase do Steve Jobs, em que ele, inclusive esse filme, eu penso até em passar para vocês em algum momento. Essa frase, essa discussão, a gente não tem clareza se ela aconteceu ou não, mas ela é muito icônica para essa nossa discussão de plano de negócios. O Wozniak, que era um auxiliar, ele era um programador, né? Ele estava discutindo com o Steve Jobs e ele dizendo, olha, você não é engenheiro. Eles trabalhavam juntos, certo? Eles estão no meio de uma discussão de trabalho em que o Wozniak, ele já está falando com o grande Steve Jobs, reconhecido no mundo todo. E ele diz, olha, você não é engenheiro, você não é designer, você não sabe nem martelar um prego. Eu construí o circuito e a interface gráfica foi roubada. Então, como 10 vezes por dia eu tenho que ler, Steve Jobs é um gênio, o que é que você faz? E a resposta dele foi clara. Os músicos tocam os instrumentos, eu conduzo a orquestra. E o que é que ele quer dizer com isso? Alguém pode me dar uma luz? O que é que vocês entendem desse diálogo? Dica! Isso tem relação direta com a ideia de fazer, que eu acho que foi a Liz Gardner que falou lá atrás. Me corrija se eu estiver errado. Olha, gente, estão muito parados. Ele organiza. Organiza. Essa é a ideia-chave. Mas, além de organizar, ele dirige. Isso tem uma relação direta com as funções da administração. Isso só pode ser feito a partir do momento que eu tenho engrenagens funcionando. Para que essas engrenagens funcionem, eu preciso não só encaixar essas engrenagens, eu preciso não só pensar em como essas peças vão ser colocadas entre si. Eu preciso monitorar isso constantemente. E essa é uma relação direta com a desenvoltura que é necessária para um administrador, para uma gestão. E é isso que é tão importante nessas nossas discussões. O administrador, acima de tudo, é alguém que, tendo desenvoltura para fazer, acredita que pode ser feito e faz fazer. Beleza, gente? Por mim é isso. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas e dúvidas. Estou aqui para isso. Mas me conta aí. Não, agora é vocês que têm que trazer aí